Pronto. Se quiser compartilhar, sinta-se à vontade, minha querida, de compartilhar conosco. Se for fazer só um bate-papo, tudo bem também. Não, eu preparei um materialzinho, né? Host para screen. Ih, acho que eu não tá deixando eu Peraí. compartilhar. Deixa eu Me ver. permita, me permita. Pronto. Você pode compartilhar agora com todos nós. Show! Bom, gente, Prontinho. talvez eu não vou, vai estar vendo vocês aí, mas vocês estão vendo aí, certo? Certo? São- Bom, se você aqui é mais um papo. Eu trouxe os slides para a gente poder trocar ideia, né? Para a gente poder ter um norte, né, do que a gente Uhum. está conversando. Deixa eu só configurar minha coisinha aqui da minha tela, que eu tô vendo coisas do Zoom aqui, só um minutinho. Pronto. Bom, hoje eu vou estar trazendo para vocês o assunto de observabilidade na garantia da qualidade de dados, tá? Ok. É uma visão prática, né? Não é a prática, tá, gente? Quero deixar isso claro, porque hoje, para você entrar na empresa e fazer a prática é muito difícil. Tem que pedir autorização. Hoje os clientes eles não deixam, eu sou consultora, tá? E eu vou estar passando em alguns momentos aqui. Mas primeiro, quem sou eu? Quem é a Juline, né? Para vocês conhecerem um pouquinho de mim, para quebrar o gelo já. Trouxe várias imagens aí que retratam, né, quem eu sou, né? Então, eu sou natural de Santa Catarina, tenho 35 anos, sou filha Novíssima, bebê. Sou filha da Regina, gosto de tomar uma cervejinha e amo uma praia, né? Pedalo, tento pedalar pelo menos, né? Gosto muito do The Killers e eu tenho uma irmã chamada Amanda, né? A minha avó é Amélia e eu amo natação, né? Esse aqui é o meu pai Marcos, né? E eu torço para o Palmeiras. E essa aqui é minha esposa, Juliana. E eu amo estrogonofe, para quem não sabe, churrasco, que nem tá aqui em cima, tá? E principalmente apreciadora de vinhos. Esses aqui são os padrinhos da minha esposa, que é o Dedé e a Silvana, são pessoas muito especiais para mim. E eu adoro correr de kart também, tá? Nosso E Deus. jogo bola nas horas vagas quando dá. Ultimamente eu tô meio para trás do futebol. E essas aqui da direita são as minhas colegas de vida que eu conheci na época que eu trabalhava na Hora, quando eu comecei a trabalhar com a parte de dados, tá? Então, como é que eu vou dizer para vocês, né? Como que eu cheguei até aqui? Eu procuro dizer que eu cheguei por causa das drogas. Brincadeiras à parte, mas eu sou farmacêutica de formação. Eu comecei na área de dados, tá? Esse aqui é só uma historinha rápida, na área de saúde. Depois eu fui fazendo a transição de carreira. Depois eu comecei a fazer ciência de dados pela Mackenzie. Depois MBA de análise de dados. E por último, esse ano agora eu terminei engenharia de produção. Então, por que que eu fiz engenharia de produção? Porque eu quero ser uma governante de indústrias de dados, né? Então, a engenharia de produção tem tudo a ver hoje com a questão de governança de dados também. Então, eu foquei nisso, porque eu sabia que no futuro teria muitos desenvolvedores e muitas pessoas ali da parte de tecnologia, mas com a parte da governança, poucos estariam preocupados. Querendo ou não, nossas indústrias são de produção também, só que digitais de dados. Então, basicamente é isso, tá? Então, a nossa agenda aqui vai ser de 1 hora. Eu tentei. Alguém está fazendo pós de engenharia de Engenharia de produção. produção. O Legal, hein, Lu? Lucas. O Lucas. Bacana. Ah, o Luquinhas, eu conheço ele, já trabalhei com ele, nota 1000. Obrigada aí pela presença, viu, Lucas? E todo mundo que entrou aí até agora, já estamos em 17 pessoas, legal. Então, basicamente, eu organizei a nossa agenda em 1 hora. Para quê? Para que a gente consiga olhar é, bem de forma, assim, não vou entrar muito na parte de teorias com profundidade. Vou passar por cima, porque eu acho que o que que a gente quer ver é a prática, né? O que a gente Uhum. quer saber é como funciona isso, tá? Então, eu vou começar falando por qualidade, que é o nosso primeiro tópico. Então, antes de começar, antes de tudo, eu vou fazer uma dinâmica, tá? Se a Má me permitir, né? Se não, eu sigo Oxe, com o que está claro. aqui. Eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês, pessoal. Se vocês, quem quiser, claro, não tem muitas pessoas na sala, mas quem quiser e se sentir à vontade e estiver a fim de participar, eu vou perguntar para vocês em 3 palavras, né? O que que vocês definem como qualidade de dados? 3 palavras, tá? Eu vou jogar aqui no chat agora. Deixa eu jogar aqui, que eu estou com 2 usuários aqui, até para dar uma força.
Ó, aí, ó, entrem e coloquem 3 palavras para vocês. O que define qualidade de dados, tá? Então, fiquem à vontade. 3 palavrinhas ali que definem para vocês qualidade de dados, tá? Quem quiser falar, fique à vontade. Depois, no final, a gente vai conversar sobre essa definição, tá? E aí, agora, eu também vou pedir para vocês, eu vou estar mandando um outro link também, muito importante, para que vocês definam também com 3 palavras ali o que que é para vocês observabilidade de dados, tá? Antes da gente começar a entrar no tema. Por quê? Porque eu acho bem interessante a nossa discussão, porque ela abre a nossa visibilidade. Eu vou perguntar agora, né? E conforme vocês forem respondendo aqui, eu vou colar aqui na tela. E no final eu pergunto de novo e vamos ver o que que mudou na cabeça das pessoas, tá? Então, eu vou mandar agora aqui o link do que é observabilidade também. Eu acho que ele está logo em seguida, né? Ele é um seguida do outro, são 2 perguntinhas, isso aí. Um seguida do outro, que nem está aí no link que eu mandei para vocês, tá? Beleza. Então, eu vou seguir aqui. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre qualidade de dados, tá? O que que é, né, a qualidade de dados, afinal, né? Então, resumindo, é a medição e avaliação, o quão somos precisos, confiáveis nessas informações, o quanto elas são completas desse conjunto de dados, né? Não vou dizer bases, que pode ser vários tipos de informações dentro de ambientes, né? Então, alguns impactos da qualidade são o quê? Consumidores de dados insatisfeitos, descredibilidade em sistemas, desde a tomada de decisões, das análises até científicas, tá? Então, quando a gente tem um dado de baixa qualidade, o que que acontece, né? As nossas conclusões, elas são incorretas, né? E isso impacta negativamente nos resultados das nossas organizações, dos processos, do ciclo de vida dos nossos dados, tá? Então, o que que a gente precisa fazer para que esse cenário mude, né? A gente tem que implementar práticas eficazes. Então, isso pode ser o quê? Coletas, validações, limpezas, armazenamentos, monitoramentos, alertas e manutenções, né? Para que ao longo do tempo a gente seja mais proativo e não reativo, tá? Eu até trago um pensamento aqui em cima sobre medir um dado, né? Então, para quem não conhece, assim, mais qualidade, né? Ou para quem já ouviu falar, medir um dado é mensurar um objeto físico, como, por exemplo, volume, quantidade, valor, média, tempo, porcentagem, taxa, índice. A gente tem muitos outros indicadores que podem ser levados em considerações, tá? E aí, quando a gente fala de perfil de qualidade de dados, né? O data profile, data quality profiling, né? O que que é o data quality profiling? É o coração da qualidade nas organizações, né? A gente fala em melhorar dados, a gente comenta em que os dados têm que ser bons, mas a gente sabe que não é só melhorar um dado, né? A área de qualidade, que ela é uma área filha de governança, ela tem hoje uma obrigação de construir perfis de dados, né? Que são os profiles de qualidade. Para quê? Para que a gente consiga medir esses dados. Então, o nosso processo de qualidade, o que que o Data Profiling faz, basicamente? Ele examina, coleta dados sobre os nossos dados para que a gente gere informações sobre o estado atual desses dados, sobre a real realidade, tá? Então, essa prática de data profile não significa que o dado seja bom ou ruim, tá? A gente tem uma tendência de achar que qualidade sempre é coisa boa, tá? E nem sempre é coisa boa. Então, a gente tem que avaliar que hoje a qualidade de dados ela entra para que a gente possa mensurar os nossos dados e aí buscar melhoria do dado, com certeza. Mas aqui, o que que eu falo sobre o perfil de qualidade? Que é uma prática que envolve análise de dados e compreende melhores para a classificação e parâmetros que envolvem qualidade, estrutura, conteúdo e outros tipos de atributos relevantes. Até que Dá um uma salto aqui. Só um minuto, gente. Pessoal, vocês podem fechar os seus áudios, por favor? Obrigada, Marit. Nada. Acontece, acontece. Às vezes o pessoal entra, né? Acontece, às vezes é nos É, famílias.
E aí eu coloquei aqui até uma fotinha, como se fosse um processo de profiling, mas assim, visualmente falando, como que ele funciona. Temos aqui uma informação onde ele passa por tratativas, automatizações, dá para nós resultados e etc. Isso aqui serve para quê? Só para a gente visualizar como que isso poderia funcionar, tá? Não é uma regra, tá? Então, então o que que eu falo aqui, ó? É frequente utilizar a qualidade de dados, né? Esses perfis de dados, desculpa, dentro da qualidade nas organizações. A gente não vê outras áreas fazendo esse tipo de tratativa, até porque é nossa atribuição, nosso papel, a nossa responsabilidade, né? Então, onde um dos objetivos é garantir que os dados em um sistema de banco de dados atendam a esses padrões específicos de qualidade e também acompanhar o comportamento que ocorre com esses dados, tá? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte da qualidade, do data perfil? Alguém quer saber um pouco mais sobre o perfil de dados? Ou eu posso seguir? Podem perguntar, gente, fiquem à vontade. Um de cada Bom, vez, tá? um de cada vez, né? Bom, eu vou seguir aqui agora, né, falando um pouco o que que a gente descobre, né, com perfis de dados, né? O que que a gente descobre com perfis de dados? Quais os discoveries que esse perfil nos traz, né? Então, ele nos traz compreensões profundas do que estamos trabalhando, né? Então, eu trouxe aqui bem, pintei algumas partes, trouxe um exemplozinho aqui que eu acho que é clássico, acho que todo mundo já viu esse cenário aqui em algum momento da sua vida, consumindo dado, ou no ciclo de vida, ou numa ingestão, ou viu coluna, uma ingestão errada, isso é bem comum nas empresas, tá? Não é nenhum, como diz, nenhum preciosismo dizer que temos uma empresa que não tem problema de dados, senão não existiria governança e qualidade, né? Então, o que que o nosso o discovery do nosso perfil nos orienta ali, né, na visibilidade? Ele pode trazer para a gente o quê? Compreensão e classificação desses dados, que a gente consegue identificar as características e tendências desses comportamentos, né? Então, a gente revela se os dados são completos ou são exclusivos, detecta erros, anomalias, divergências, padrões atípicos, determina grau de aproveitamento desse dado e outros problemas desconhecidos que às vezes aparecem para a gente e a gente nem percebe que existe, eles surgem do além, assim, no nosso ambiente, né? Então, eu trouxe aqui um pensamento também, ó, discovery e compreensão profunda dos dados que estamos trabalhando, tá? Então, basicamente, é esse o resultado que ele nos dá hoje, tá? Tudo isso ele pode nos dar. Então, agora eu vou avançar para o tema que a Cris está ansiosa, observabilidade de dados, né? Mas, Juline, o que que é observabilidade de dados, afinal, né? Também é a capacidade de monitorar, medir e compreender, tá, Cris? O estado atual. Só que a diferença é que não é sobre o dado, é sobre os sistemas e também pode se levar para processos com base nos dados que eles estão gerando. Então, hoje, eu acho que vocês aqui são governantes e a maioria já ouviu falar sobre metadados técnicos muito em algum momento. Né? A gente tem vários tipos de metadados técnicos, de negócio, administrativos, enfim, um monte. Então, basicamente, a gente acessa os metadados técnicos disso para quê? Para que a gente consiga aplicar insights dentro da observabilidade. Tá? Eu vou trazer aqui os casos de uso para vocês entenderem o que, que eu estou dizendo sobre isso. Tá? Então, algum dos impactos, né? Quando a gente não começa a avaliar a observabilidade de dados, a falta de dados, o que afeta a qualidade, então a gente não vai saber. Muitas vezes a pessoa lá da ponta fala que o dado está desatualizado e a qualidade vai olhar e ela mede mais a qualidade do dado em si, não a atualização, porque a atualização ela pertence à observabilidade. É legal a gente entender, porque quando eu falo em qualidade do dado, é qualidade que está preenchido dentro da informação, dentro de uma coluna, dentro de uma linha. E isso é importante a gente entender, né? Isso é qualidade de dados. Eu estou aferindo, fazendo aquela acurácia, aquela precisão daquele dado. E quando eu estou falando, por exemplo, de atualização ou até usabilidade, não são fatores de dados voltados para a qualidade do dado. São fatores mais técnicos, mais metadados técnicos, coisas que podem acontecer tanto em sistemas quanto em processos, que afetam a qualidade. E às vezes alguém já ouviu falar, esse dado não está chegando, é problema de atualização, é problema de qualidade. Qualquer problema que dá no consumo, os consumidores têm a tendência de falar que é de qualidade de dados, mas nem sempre, tá? O problema é de qualidade de dados. Então, esse é um dos grandes impactos da qualidade hoje, tá? Dificuldade na identificação de problemas, também, se a gente não tem observabilidade.
impacto negativo na experiência do usuário, porque o usuário sempre reclama de algum problema que às vezes não é de qualidade, tá? E maiores gastos nos custos operacionais. Esse aqui acho que é a chave hoje das operações e das empresas. Todo mundo quer cortar custo. Então, quando você começa a montar relatórios de observabilidade, você começa a ter visões e perspectivas diferentes das habituais. Diferente das habituais, porque você começa a ser orientado a decisões, insights importantes e relevantes, né? E também, mais dois impactos que eu trouxe aqui são não a utilização do desempenho dos sistemas, que isso também ocorre por falta de observabilidade, e a falta de evolução saudável dos sistemas de informação, tá? Então, esses aqui são alguns, tá? A gente tem um monte, assim, eu tentei ser mais objetiva possível, tá? E o que precisamos fazer, né? Implementar práticas eficazes também. Só que nesse caso, elas são voltadas mais para alertas e monitoramentos ao longo do tempo, porque a gente também seja proativo e não reativo, tá? Ontem eu estava conversando até com o Caldo, no curso dele que eu estou fazendo em Master Practitioner, e a gente estava discutindo sobre isso, né? E ele acha que a observabilidade tem que ficar dentro da qualidade, né, de dados, junto com a qualidade ali, muito. Ele acredita que isso tem que ocorrer dessa forma hoje no mercado, mas isso não é não é que diz uma obrigatoriedade, tá? Então, também a gente pode construir perfis de observabilidade de dados, tá? São os Datas Observability Profiles, né? Data, eu digo assim, Observability de Profile, que é mais fácil. Por quê? A gente, tanto quanto qualidade que a gente constrói perfis de dados, a gente também pode fazer para observabilidade. Não tem problema. Você acompanhar ao longo do tempo o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer, construir selos de observabilidade também é muito legal para você acompanhar as tendências. Eu não trouxe hoje os selos, tá, Maritza? Porque eu acho que era pouco tempo para o tempo que a gente tem hoje, Não tá? tem Mas problema. a gente É discute bom que a outro dia. gente faça um próximo encontro. Isso, de selos de qualidade e selos de observabilidade, tá? A gente também desenvolveu nesse cliente isso, então ficou muito legal, porque a gente começou a acompanhar ao longo do tempo o que aconteceu com os sistemas dele, né? Então, o que que eu trago aqui como pensamento aqui na direita, né? Processo que irá examinar e coletar dados para gerar informações sobre o estado atual desses sistemas e processos. Então, isso é legal, porque a gente evolui, porque a qualidade de dados, muitas vezes, ela fica uma área muito frustrada nas empresas, né? O Luquinhas levantou a mão. Luquinhas, fica à vontade, fale. Eu vou fazer perguntas hipotéticas, porque realmente, assim, por mais que eu manje de qualidade de dados e tudo mais, mas a observabilidade, da maneira que você está trazendo, para mim é bem novo e estou gostando bastante. A minha dúvida é, tem um processo hipotético, por exemplo, onde a empresa J me envia dados, sei lá, de caminhões, e esses dados, por exemplo, são processados através do meu time de engenharia de dados e no final vira um dashboard. Então, a observabilidade, além de eu pegar, por exemplo, os alertas, né, de qualidade, né, da padronização e tudo mais, eu também olharia o processo em si como um todo e daria insight em cima do processo para falar assim, olha, esse dado está com qualidade, com falta de qualidade neste ponto aqui por causa desse motivo. Seria mais ou menos isso, um insight de observabilidade de dados? Exatamente. Nesse slide aqui eu trago o perfil de dados de observabilidade, Lucas, onde eu falo que a prática que envolve esses perfis de observabilidade, ele envolve logs, métricas e linhagem. Olha a linhagem, a famosa linhagem da governança, não é, pessoal? Porque o pilar da observabilidade, ela fala sobre a linhagem. Por quê? Porque a linhagem ela estava voando, ela estava na governança em algum lugar. Só que ela não tinha uma função ainda específica. Quem faz arquitetura, né, modelagem, ficava meio perdido. Então a gente começa a trazer a linhagem para próximo da observabilidade, para gerar novos insights. Por quê? A gente vai, na hora de construir a avaliação da observabilidade, Lucas, hoje a gente tem a avaliação da qualidade, que você conhece, que a gente já trabalhou nisso. A gente também Isso. deve construir a avaliação da observabilidade, porque a gente tem que demonstrar que o problema, aonde está o problema de dados para quem vai fazer a correção, ou para o owner ficar ciente, ou para o steward fazer o que tem que ser feito, ou para a área que vai ser corrigido. Por quê? Porque se você, eu fiz uma experiência nesse cliente que eu participei esse ano, a gente mandou só avaliação de qualidade, tá, Lucas? No bruto, assim. E aí a área recebeu e falou, tá, e agora? Ela não sabia, eu tinha todo o resultado da avaliação de qualidade, só que ela não sabia como que ela poderia encontrar o problema. Eu tinha visibilidade do problema, eu mostrava para ele o que que era o problema de qualidade, só que eu não estava mostrando para ele aonde ele estava sendo impactado. Então a gente
deu uns passos para trás e avançamos para a observabilidade por causa desse motivo, tá, Lucas? Então você pode sim, até desse papo que a gente teve com o Caldo ontem, que ele esboçou que a observabilidade ela é muito mais interessante em qualidade, para que a gente dê força para a governança e para que a gente dê força para a qualidade, para que as áreas consigam entender aonde que estão os problemas delas, para que a gente consiga sinalizar, ser mais efetivo na qualidade, ser mais efetivo na cobrança dos times ali, para a gente poder ter a correção desses problemas de dados hoje. Tá, Lucas? Não sei se eu respondi essa pergunta, tá? Mas Com se eu não respondi. certeza, muito obrigado. Vou fazer um monte de anotação aqui. Legal. Depois também você pode me procurar se tiver mais dúvidas, ou até no final eu vou abrir uns minutinhos ali para a gente discutir, tá? Então, o que que é essas práticas, né? Ela envolve logs, como eu já falei, métricas e também linhagens e muito mais outras coisas que ficam dentro do pilar, tá? Esses dias eu até coloquei um artigo no meu LinkedIn falando sobre o tema, tá? É importante porque a gente já tem tanta classificação no mercado, e às vezes é tão difícil você ver o que que é o quê, né? Tanta coisa nova surgindo, então quem quiser depois dar uma conferida lá, fique à vontade, tá? E aqui eu coloquei onde ocorrem a classificação de parâmetros que envolvem qualidade, estrutura, conteúdo e outros atributos relevantes que podem ser levados em consideração. Por que que eu falo isso? Não existe uma fórmula de bolo, não é um bolo. Fazer uma fórmula, vou fazer um bolo, vou assar um bolo hoje. Não é um bolo que a gente pega lá, uma receitinha e vai fazendo. Porque cada empresa tem uma estratégia e cada empresa usa uma ferramenta. Por isso que eu não estou trazendo ferramental aqui, tá? Por quê? Por causa que hoje todo mundo fica muito anexado ao ferramental. E a gente tem que se procurar soluções que vão além da ferramenta. Tá? Como que eu soluciono esse problema? Porque o primeiro problema que dá no fornecedor, ou o primeiro problema, a única pessoa que sabia mexer na ferramenta foi embora e agora não tem a documentação, está desatualizado, ninguém sabe mexer. Acho que isso é bem comum que eu estou falando. Todo mundo já deve ter escutado essas expressões que eu estou falando aqui, né? Não é novidade que se diga de passagem, né? Bom, aí eu até coloquei aqui, ó, é utilizado no contexto muito da engenharia de dados, e muitas literaturas falam sobre a parte de engenharia do desenvolvimento, alguns setores, a observabilidade ela fica dentro da SRE, algo do gênero, infraestrutura também às vezes cuida desses parâmetros, tá? Até DevOps, e a parte de FinOps também, hoje em dia, está abraçando essa causa da observabilidade, tá? Porém, em alguns momentos, a gente pode atrelar a governança de dados e na qualidade também, tá? Nas organizações, que foi a nossa estratégia e que a gente fez um golaço lá no cliente, tá? Onde um dos objetivos aqui é proporcionar a visibilidade e a compreensão dos comportamentos dos sistemas e processos, permitindo a identificação de possíveis problemas e também a otimização do desempenho na tomada de decisão, tá? Então, então eu até coloquei um pensamento aqui, né, do processo que irá examinar e coletar para gerar informações sobre o estado atual dos sistemas e dos processos, e é mais ou menos isso o perfil de observabilidade de dados que ocorre hoje, tá? Eu nunca vi perfil de observabilidade, tá, gente? Eu estou contando para vocês algo que a gente construiu artesanalmente nesse cliente, que foi uma sacada maravilhosa, e eu construí, nem sabia que estava fazendo observabilidade, pra vocês terem noção. É tão crise. Então, você sabe agora o que, que aconteceu, né? Então, a gente construiu toda a estrutura, e aí depois, 45 do segundo tempo, a gente descobriu que a gente tinha feito observabilidade, e foi bem interessante, tá? Então, eu trago aqui, ó, o que que a gente descobre nos perfis de observabilidade de dados, tá? Discoveries, e são discoveries de compreensão profunda dos dados que estamos trabalhando naquele momento. Então, aqui eu trago várias discoveries, né? Compreensão e classificação dos estados atuais dos sistemas e processos, identificar características, tendências e comportamentos, detectar lixo no ambiente e divergências, padrões atípicos e problemas de desempenho, bem comum, estão vendo, ó? Bem comum, parecido com a qualidade, descobertas e insights e outros problemas desconhecidos. Eu sempre coloco outros, porque sempre chega coisa nova que a gente nunca viu. A área de dados é bem tendenciosa a ter esse tipo de informação, tá? Então, agora, vou passar para os casos de uso, que eu acho que é o que todo mundo está mais curioso, né? Alguém ficou com alguma dúvida em relação à observabilidade, né? Gente, se tiverem dúvidas, podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Podem levantar a mãozinha, abrir, né, o microfone, tá? Fiquem sem, não é nada formal aqui hoje, tá?
Então, vamos falar um pouquinho do caso de uso. Tá? O caso de uso que eu trouxe são casos, né? Primeiro caso é esse aqui, olha que legal. É a atualização, bem famosinho nas empresas, né? Então, o que que a gente fez aqui, né? A gente fez todo um levantamento, todo um profile de dados, né, em relação às observabilidades daquilo. Então, antes, né, eu sou da governança lá. Então, antes, o cliente não sabia quantos projetos ele tinha dentro do ambiente dele, né? Agora ele sabe, né? 150. Quantidade de datasets, 747. Quantidade de tabelas, 50 mil tabelas. Quantidade de colunas, 1 milhão. E agora eu pergunto, como que eu vou aplicar qualidade em 1 milhão de colunas? É a primeira pergunta que eu vou fazer aí para se alguém se habilita a responder. É meio insano, né? Olha, tem, mas vai custar muito caro. É aí que a gente começa a saga da qualidade. E quando a gente chegou lá, eu falei, gente, vamos fazer qualidade. Viraram para mim e falaram, vamos fazer qualidade? Eu falei, vamos, claro. O que que você quer que eu faça qualidade? Me coloca com os stakeholders, com os consumidores e tal, beleza. Cheguei lá, ninguém sabia dizer quantos dados tinha, quais as tabelas que tinha que olhar, o que que tinha que fazer, pessoal bem perdido. E aí comecei a fazer esse trabalho com o time lá, e a gente fez um levantamento completo, chegamos nesse resultado. Então, se vocês perceberem aqui embaixo, a gente começa a dar algumas visibilidades de observabilidade mesmo, tá? Quantidade de tabelas, né, que são atualizadas até 180 dias. Então, a gente dividiu em faixas, ok? Fizemos alertas de criticidades, fizemos representatividade dessas faixas, né, aqui em cima da representatividade, e aqui embaixo tinha um filtro de análise que a gente fazia basicamente o quê? Colocava qual era a faixa que aquela tabela se encaixava, qual foi a última atualização, qual é a região também do sistema, né? Porque temos problemas de gastos aí dentro dos ambientes também por região. Quantidade de dias desde a última atualização, quantidade de dias desde a criação e atualização. Ó, então, isso dá muito insight para a gente. Ó, então, ele está sendo criado e atualizado no mesmo dia. Beleza, legal. Idade da tabela, 25, né? Então, quantidade de partições a gente também trouxe, depois a gente fez a central de partições também. Então, o que que a gente coleta com esse primeiro insight? Eu não vou aplicar a qualidade de dados em 431 tabelas que estão paradas de 3 a 4 anos. Não tem sentido. Vocês entendem? Por que que não tem sentido? Porque ninguém está usando esse dado até então, pela lógica, tá? A gente não está atualizando 431 tabelas, e a gente não tem a visibilidade ainda se está sendo usada essas tabelas. Então, é o primeiro gatilho da qualidade. Então, com esse relatório de atualização, a gente começa a sair com algumas lições de casa, né? Tanto para a governança, foi o que a gente brincou, lá a nossa iniciativa foi mais ou menos essa, olha, o que está sendo atualizado e é quente, a gente vai atrás dos owners, vai ver as políticas, vai ver o que se encaixa. O que está velho, antigo, vai entrar em outro local. Então a gente acabou construindo ali uma política, sabe? O que poderia ser feito. Então, olha, acima de 180 dias, a gente vai levar essa tabela para quarantine, né? Que se diga de passagem, e ela vai ter que parar ali de ficar no ambiente que ela está. Então a gente vai ter que movimentá-la para um ambiente mais barato ou tomar uma providência em cima dela, porque ela não deve ter uma política. Não é possível que tenha uma política atrelada a essas 431 tabelas aqui, porque se tivesse, alguém já tinha reclamado, algum consumidor já tinha reclamado. Para vocês terem ideia, 117 tabelas não tinha nem rastro, né, de atualização, nunca teve. Tipo, então, assim, algo bem insano, assim. Então, foi criado, aqui eu não tenho acesso ao board, mas a gente fazia ali o filtro, então você conseguia ver qual era o caso, né? Mas, assim, para vocês verem o quanto os nossos dados criam lixos no ambiente também. E a gente não tem que sair aplicando qualidade em tudo que aparece. Não, não é uma boa prática, tá? Não é uma boa prática para a empresa, porque a gente pode gastar mais e vai ser, tipo, basicamente né, um trabalho, assim, que muito custoso, que nem o Lucas comentou, e que não vai ser interessante a gente estar avançando em qualidade de dados. Então, esse foi o primeiro insight que a gente teve como qualidade. Então, a gente já não vai fazer, basicamente aqui, vamos ver aqui, são 50 mil tabelas, então aqui, ó, 16, 26, praticamente metade
do ambiente, eu não vou fazer qualidade, tá? Porque não tem sentido eu fazer qualidade. Então a gente começa a ver aqui também aqui as representatividades, né? E também ver os alertas críticos. Esse tipo de alerta é muito legal porque você já consegue é, fazer uma trigger, né? Que para quem não sabe o que é trigger, é um disparo mesmo automático, construir esse disparo automático para que a gente seja mais proativo, verificar o que está acontecendo. Então, a gente pode avançar para isso também, tá? Então, esse de atualização foi, assim, algo muito importante para a companhia como um todo. Mas eu vou trazer o de usabilidade, que eu acho que é o que mais chamou atenção e foi mais importante que o de atualização. Por quê? O de usabilidade chama demais atenção. Esse relatório aqui, na época, né, que eu estou trazendo só 2 projetos, tá? Dentro dessa visibilidade, não trouxe os 150 lá que vocês viram. Então, o que a gente analisa aqui, né? A gente tem 13 mil tabelas aqui em 2 projetos, né? 13 mil tabelas em 2 projetos, aonde até um dia 3.771 são usados até um dia. Legal. Então a tabela está sendo bem usada, né? Mas se você vem olhar para os nossos alertas aqui de criticidade, tá muito, tipo assim, a gente está com mais de 50% no ambiente sem usar. Então, por que que eu tenho esses dados dentro do meu ambiente? Será que não está na hora de eu construir uma política aqui, ó, para expurgar esses dados aqui, né? Deixa eu ver aqui que tem uma pessoa que mandou algo no chat aqui, deixa eu ver. Como vocês levantaram o percentual de criticidade de dados que eram volume superior a 50 mil tabelas? Deixa eu ver aqui. Como vocês levantaram o percentual de criticidade? Ah, tá. Alex, foi assim, ó. A gente fez um perfil de observabilidade, tá? Onde a gente acompanhava todos os dias a gente acompanhava as tabelas e os estados atuais das tabelas, tá? No quesito por exemplo, criticidade, por exemplo, a gente definiu algumas questões, né? Eu não vou ter acesso a todos os owners, tá? Eu não vou ter acesso a tudo, mas eu preciso construir algo que seja padrão de mercado. Então, baseado na minha experiência, que eu trabalho quase 10 anos nisso, eu já sei que uma tabela, né, por exemplo, né, no caso aqui do nosso cliente, acima de 180 dias, ele considerou como crítico, tá? Então, a gente levou tudo que estava acima de 180 dias como crítico. Então, isso já estava, já tinha sido citado isso, o cliente falou que era crítico, e o resto ele falou Faz que a gente time. poderia distribuir, tá? Então, a gente dividiu as outras criticidades assim, por exemplo, até um dia, de 2 a 7 dias, era muito baixo, tá? Porque até 7 dias eu estar usando, legal, bacana, Ah, não é um dado. Gabriel. Você O, classificou a o Sidney, aí, o Sidney mutou, mais ou desculpa. menos isso? Pode falar, Lucas. Você classificou a criticidade conforme, por exemplo, a tabela era usada? Por exemplo, muito crítico, ela é Isso. usada todo dia. Ah, tá, beleza. Por exemplo, se a tabela ela é usada até um dia, esse aqui é um perfil diário, tá? Isso aqui a gente construiu um perfil diário de observabilidade. Então, todos os dias a gente criava um perfil novo e essa tabela ela poderia ir caminhando aí conforme vocês estão vendo, até ela, ó, 3 a 4 anos que não é mais usado. Então, é muito tempo, né? E a gente sabe que acima de 180 dias a gente não tinha mais precisão de uso. Então a gente criou aquela coluna de precisão de uso, tá? Porque depois a gente pegou a data de atualização, a última atualização, e depois pegou a data da criação da tabela. Porque dentro da estrutura da onde a gente puxa esses metadados técnicos, onde dá esse resultado de usabilidade, ele só permite guardar até 180 dias. Então, por isso que o cliente pediu que a gente fizesse acima de 180 crítico, porque ele queria ver o que está parado acima de 180 dias, por exemplo, tá? Então, a gente colocou ali o que né, baixo, muito baixo até 7 dias, baixo de 8 a 15 e de 16 a um mês. E aí a gente coloca também ali moderado de 1 mês até 2 meses, né? Então, o uso é diferente da atualização, tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Alex. Respondeu sim. É porque a grande dúvida que a gente tem até no nosso ambiente é como levantar essa criticidade se era através de entrevista com as áreas de negócio, baseado na criticidade para o negócio.
Então, eu estou vendo Uhum. que a metodologia que você usou, na verdade, foi baseada na usabilidade, correto? Isso, corretamente. No de Perfeito. atualização, vou dar uma voltada aqui, ó. Porque assim, Alex, é que nem você falou, como que você vai entrevistar? Eu tô aqui, ó. Como que eu vou entrevistar 50 mil nego? Para a gente Sim. ter aqui a resposta de 50 mil respostas e construir tudo. E, Não tem como. e às vezes redunda, né? Uma tabela é usada em mais de uma tela, por exemplo. Exato, exatamente. Então, o que que é o meu conselho, tá? Para que a gente alavanque e incomode a companhia, as áreas, as pessoas começam a se mexer. Ah, você quer melhorar o seu status, né? É por isso que eu não trouxe os selos hoje, eu vou fazer uma outra dos selos. Você quer melhorar o seu status do seu selo, que estava cobre lá. Por exemplo, tinha o selo só de atualização, porque a gente pega todos os perfis de dados que rolam de atualização todos os dias, e a gente, se o cara atualiza D-1 todos os dias por 30 dias, ele é considerado diamante na atualização, por exemplo. Se ele falhou 2 ou 3 dias, ele já vai para ouro, sabe? Então, a gente via classificando assim. Por quê? Você tem que se basear aqui o melhor e o pior cenário. Se o cliente falou para a gente, aqui no caso da usabilidade, que acima de 180 dias é crítico, o resto ele falou, você pode classificar como você quiser, entendeu? Porque, assim, eu entendo que a gente tem que fazer as entrevistas, não há problema. Quando a gente fizer a entrevista, Alex, a gente vai lá e refina a regra aqui, entendeu? Então ele deixa de ser crítico. Ele vai ser. Não faz. Ó, gente, 3 a 4 anos. Eu tenho 6 tabelas que estão sem usar 3 a 4 anos. Não faz mal que a tabela esteja de 3 a 4 anos parada, sem usar. Não há problema. Se alguém fazer uma documentação e explicar por que ela está parada, por que o processo está desse jeito? Cadê a documentação? Qual política se enquadra? Qual é o tipo de dado que tem nessa tabela? Tem LGPD? Passou pela privacidade? Se tivesse a documentação, ele vai deixar de ser crítico e ele vai virar um alerta baixo. Então o cara vai perguntar, o consumidor vai perguntar por que a minha tabela está crítica? Porque ele vai se incomodar, entendeu, Alex? Ele vai se incomodar. Ou ela está moderada, né? Ou ela está alta ou muito alta. Ele vai ficar incomodado. Então até depois a gente já tinha desenhado uma estratégia a longo prazo para que a gente virasse aí para o pessoal assim, porque querendo ou não, quando você define ali os owners das tabelas e você faz os selos, se você é um owner, a sua tabela é bronze, do seu coleguinha é prata, o owner do bronze ele fica incomodado. Por que o coleguinha dele é prata e o meu é bronze? Então você acaba fazendo o quê? Quem está fazendo engenharia de produção sabe. Uma produção puxada, forçada. Você não está forçando nada a ninguém, mas você força ele quando você expõe ele que ele está numa faixa ruim. Então ele começa a se mexer, entendeu? Então isso dá muita atração e dá certo, tá, pessoal? Dá muito certo nas empresas. Esse é o segundo projeto que a gente faz dar certo. Então a gente começa, não tem owner, não, tudo bem, tá tudo certo. Até aparecer ele vai ser crítico, né? Então a gente começa a ter esse parâmetro de usabilidade até para ver o que a gente deve manter e não manter no ambiente, tá? Só que aí eu não estava feliz com o pessoal e falei assim, eu vou ter que comparar atualização versus usabilidade. Por quê? Eu posso ter os dois piores cenários. Aí a gente fez esse relatório mais profundo de observabilidade. Eu posso ter o cenário que eu atualizo e ninguém usa, e eu posso ter o cenário que eu não atualizo e alguém está usando. Então, esses cenários são horríveis. Ó, aqui em cima, né, não tem mais acesso ao relatório, mas aqui em cima vocês veem que a gente fez uns cruzamentos. Ó. Aqui apareceu as primeiras, né? O primeiro caso é engraçado ali, ó, porque a atualização é muito alta e o alerta de usabilidade é crítico, mas eu não consigo rolar para baixo, mas existe casos que a atualização ela é baixa, tá? Ou muito baixa, irrisória, e não tem usabilidade. Então, por que eu estou utilizando um processo técnico se ninguém está usando? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer, tá? E vice-versa também, né? Na usabilidade. O cara está usando algo obsoleto, o consumidor e nem está sabendo. Então, a gente começa a ter essa visibilidade e esse comparativo. Então, na época que a gente fazia o filtro, né, da tabela ali, até os consumidores começaram, o pessoal da Analytics começou a ficar super feliz com isso, porque eles iam aqui, deixa eu ver se a minha tabela foi atualizada no período de ontem. Então, o pessoal acabava, pessoal da engenharia, minha tabela não foi atualizada, eu estou com dado velho, pronto, já começa a dar a estoura da boiada, né? Então, é muito legal essa parte, né, de fazer. E aí a gente avançou para outras coisas, né, para apoiar a governança ali na usabilidade de usuário também. Por quê? A gente começou a verificar o que a gente tinha de conta de serviço no ambiente, o que a gente tinha conta de usuário. Esse segundo cara aqui, que eu não estou mostrando,
ele era uma conta de pessoa física, tá? E ele estava rodando vários processos, e vocês sabem aqui, muitos sabem, quem não sabe eu vou contar. Eu tenho processos que a conta tem que ser conta, não ser conta de usuário, conta tem que ser conta de serviço sempre. Porque a conta de usuário, ela cobra muito mais no ambiente do que uma conta de serviço com processo, tá? Então, até o Peter trouxe ali uma observação agora há pouco sobre o KPIs, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat antes de seguir, só um minutinho. Muito, muito interessante a abordagem. Sim, sim, galera, bacana. Perfeito, obrigado, Juline. Sobre a questão das tabelas de uso. Nem todos os sistemas oferecem uma medida confiável do quanto uma tabela SQL foi consultada. Como foi medido? Dias de uso? Algum log do arquivo? Um log? Sim, a gente pegou os logs, tá? Que é realmente o que a observabilidade fala, tá, Peter? A gente pegou os logs de uso dessas pessoas, que também cai do sistema em 180 dias, né? Dos sistemas de dados do próprio log. Então, o que que a gente fez? A gente começou a fazer o nosso data profile de observabilidade. Guardar quando esse cara usou pela última vez. Porque não é algo caro, né? A nossa estrutura, pra vocês terem noção que a gente construiu, ela custava 83 centavos de dólar por dia. É muito pouco para uma empresa desse porte, que tenha mais de 50 mil tabelas. Então, não é um gasto assim muito que você pode dizer, não vou fazer esse processo, sabe? Então, a gente pegou pelo log, sim, tá, Peter? E a gente fazia essas consultas no log, entendia. Então, a gente começou a fazer iniciativas para usuários aqui. É, físicos, notificar o cara, fulano de tal, a gente gerou, aí a gente puxava o relatório completo, né? Baseado nesse top 5, eu já olhava, tipo, os 5 mais, notificava o cara, olha, esse cara aqui, ele tá usando muito. Quais processos que ele tá usando? Ah, tá fazendo isso, isso, isso. Então a gente começa a destravar um pouco a governança. Ah, esses processos têm política? E como é que tá o seu qual documentação, sabe? Então, dever de casa, aqui, ó. Então, a gente acaba atuando como governança, como qualidade, com observabilidade, a gente acaba avançando um pouco mais a nossa parte de tecnologia, tá? E aí, a gente conseguiu vários benefícios desses de usuários. Começou a projetos, o pessoal queria encontrar as pessoas, né? Não sabia. Acessa a tabela e vê quem consumiu. Aí o pessoal entrava, encontrava as pessoas, marcava as reuniões. Então, todo o relatório que a gente começou a fazer, relatórios personalizados para as áreas, né? O pessoal quer, eu quero ver atualização versus usabilidade. Eu quero ver usabilidade da tabela versus usuário. Então, a gente começou a fazer, esse aqui era a nossa porta de entrada, né? Então, a gente começou a ganhar força dentro da companhia por causa desse de usuário e de usabilidade. Então, foi muito legal, tá? Essa parte aqui. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Peter, né? Espero que sim, tá? Se for alguma dúvida, pode falar. Obrigado, respondeu. Show. Bom, galera, aí o que mais, né? A gente acabou evoluindo, né, para outras coisas também, né? Então a gente foi para volumetria de linhas, aonde a gente começava a ver taxa de crescimento dentro do perfil de observabilidade. A gente começava a ver taxa de crescimento porque era o volume de linhas da tabela. Eu não estou falando se é de preenchimento, porque daí eu entro em qualidade, certo? Não estou falando da coluna, não estou falando se está nula, se não está. Isso é de qualidade, não é observabilidade. Então a gente pegava o metadado técnico daquele, dizia que essa tabela tem tantas linhas e que aqui a gente fez um top 10 também, tá? Quantidade de linhas. E a gente fez aqui também aqui, ó, a taxa de crescimento, a gente acompanhava geral, mas se a gente filtra uma tabela, você sabe a taxa de crescimento de hoje para hoje, nos selos de observabilidade que a gente tratou como qualidade na época, a gente acabou conseguindo ter uma visibilidade em 30 dias o quanto aquilo está crescendo. A gente já começa. Eu até tinha conversado com a rapaziada da consultoria para a gente fazer ciência de dados, que eu tinha dados, eu falei com o rapaz da ciência de dados, vamos fazer a projeção de quanto que ele vai crescer para ver quanto que a gente vai gastar daqui X tempos, sabe? Quanto a mais a gente vai estar de gasto para a empresa. Então, isso muito legal, sabe? Muito legal essas visões que a gente começou a ter ali, né, para a companhia. A gente também começou a mensurar a volumetria em bytes físicos, tá? E também para bytes lógicos, ok? Então, a gente fez essas duas outras visibilidades né, de observabilidade na época, para que a gente pudesse gerar insights ali para qualidade e também para governança e para muitas áreas, porque daí o pessoal
que tinha uma área do nosso cliente que era só para corrigir o dado. Então, o pessoal começou a ficar interessado, né, nesses monitores também. Então, a gente contribuiu também nisso, né, fazendo essa volumetria em bytes lógicos, né, porque geralmente a maioria dos negócios é bytes lógico, né, não físico, depende de cada empresa, mas isso varia dentro da necessidade de cada negócio. E o resultado, e como que agora vamos fazer o fechamento ali, né, entre do tema, observabilidade, né? Como que isso impactou a qualidade na prática? A gente começou a fazer monitores que eram realmente relevantes, tá? Esse da esquerda aqui é de LGPD, então a gente pegou aqui tabelas, tá? E acompanhou todos os dias ao longo do tempo a entrada do flag positivo, se o cara tinha dado consentimento ou não. Olha que interessante, né? Então, se ele deu consentimento, ou não, se estava coerente com o que ele tinha feito fazendo uma curaça lá no início. Então a gente começou a falar, pô, se esse cara ele flegou que ele não quer ser incomodado, se em algum momento ele foi incomodado, então a gente começou a monitorar isso. Por quê? Porque isso pode gerar sanções para a empresa por algum momento. E tudo, quando a gente começou a ter essa visibilidade, né, a gente começou a fazer esses monitores da observabilidade. A gente começou a também avançar para monitores para encontrar coisas de LGPD e começamos um dos primeiros foi entrar dentro da coluna que dava esse flag concedido e a qualidade de dados medir o quanto estava consentido, o quanto não, né, no e-mail. Então isso foi uma iniciativa muito legal, né, porque ela partiu da observabilidade e a qualidade conseguiu evoluir com eficiência para a área né, de privacidade, a gente pode incluir ela no circuito, ela monitora isso aqui todos os dias. Então, se aqui dá um alerta alto, ela nos avisa, né? Então, a priori, quando está baixo, ele está controlado, quando ele muda de status, né, ele se movimenta. E esse da direita aqui, a gente começou a fazer um monitoramento de descrição de estados brasileiros. Então, a gente começou a colocar o quê? Eu até tive que tampar aqui, porque mostrava o que era o nome das origens, né? Mas a gente começou a monitorar qual a origem que dava mais problema dos estados brasileiros. Então, a qualidade teve essa autonomia, porque a gente viu lá uma tabela que estava sendo atualizada em uma das tabelas de origem e outras não. Então, vamos monitorar esses casos. Vamos lá, a gente começou a sentar e começou a fazer, e começamos a rodar para vários outros casos de inscrição dos estados brasileiros. Então, a gente começou a fazer. Eu trouxe só dois, né, porque eu não consegui trazer mais, mas basicamente a qualidade ela se beneficiou muito da observabilidade em todos os quesitos, em não rodar a qualidade enlouquecidamente no ambiente. Uma abordagem simples, uma abordagem que você não precisa fazer muitas coisas complexas, que dá força para a governança, que dá força para a qualidade. E aí eu vou agora trazer o Defina com três palavras. Eu quero ver o que vocês, no Defina com três palavras ali, o que vocês fizeram de bom, né? E eu acho que é isso, tá? Eu vou já trazer para vocês aqui. E dúvidas, perguntas, que é o último tópico, e eu só tenho a agradecer. Eu acho que eu consegui respeitar o meu tempo. Falei um pouquinho rápido às vezes, mas eu acho que é por causa do tempo mesmo, tá, Maritza? Ah, Então, excelente, Juline. Foi uma aula maravilhosa. Eu, pelo menos, adorei. Tipo, muitas das Adorei. coisas da observabilidade que você falou, Juline, eu ia fazer, só que em gestão de metadados. Tipo, dá para fazer, não tem problema. Você pode fazer em gestão, tá, Lucas? Porém, você pode. Que assim, a abordagem muda de empresa para empresa. Você pode chamar de observabilidade, você pode chamar de gestão de dados. Ontem nós estávamos fazendo até brincando na sala, né? Temos hoje 23 governantes, né? Dos 23 governantes, aposto que se eu perguntar para vocês, se eu pegar a rodinha do Dama e fizer um exercício com vocês, vocês vão ver lá que tem área que não existe na sua empresa ou que existe. Então, eu acredito que hoje, né, a gente vive muito esse cenário, né? Esse cenário onde a gente tem essa autonomia de dar algumas nomenclaturas para algumas áreas. Então, não há problema você fazer isso em gestão de dados, tá, Lucas? Você pode fazer sem problema. Você pode chamar de observabilidade de dados também, não tem problema. O pessoal é uma palavra da moda, eu acho que vale a pena até para dar força no que você está querendo fazer, né? Pode fazer uma disciplina dentro da gestão de dados ali, tá?
Então, eu acho que é isso, pessoal. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixa eu ver ali no chat que tem várias coisinhas ali, né? Tem Deixa eu fechar. muitos parabéns, muitos elogios para você. Aliás, elogios mais do que merecidos. Gente, eu não sou palestrante, que nem eu brinco, né? Eu não sou palestrante, eu sou da parte técnica aqui, né? Eu brinco, eu não sou tão técnica, né? Porque eu não sou programadora, mas eu tive que mergulhar um pouco nesse ambiente técnico para poder dar tração em muitos momentos ali, que nem o Lucas, né? Eu conheço bastante o Lucas, para a gente dar tração para a área de governança. Porque hoje a governança perde a força porque a gente não consegue demonstrar a importância dela. E quando a gente sai com um relatório assim, com todos esses insights, todo mundo fica assustado. Vamos governar esse negócio logo. E a gente sai com várias lições de casa ali, tanto para qualidade, vocês viram? Quanto para governança, política, sabe? Olha, temos tantas tabelas, a gente precisa ter esse inventário, né? Eu procuro dizer que falta um inventário de dados nas empresas, né? Para a gente colocar tudo, colocar o catálogo, colocar a parte de metadados, sabe? Colocar essa parte aonde a gente faça, ter esse controle, essa monitoria do que a gente tem ou não tem, porque a governança é a primeira que tem que saber o que tem de dado que não tem no ambiente, para que a gente É. consiga prover as coisas, né? Senão a gente não consegue orquestrar. Que tipo de decisão eu vou tomar, ou para onde eu vou, o que é orquestrar, que é a governança que está no centro do Dama? É nada mais que olhar para disciplinas que estão à sua volta e dar o direcionamento que ela está faltando na área dela. Em algum momento a gente vai fazer os assessments, né? Em algum momento a gente, se não fizer os assessments, dá para fazer estratégias como essa, mais práticas, que incomoda e dá valor. E aí a gente tem outras iniciativas que a gente estava querendo fazer também, que nem eu falei, de ciência de dados, tem os selos, tem também, que nem essas iniciativas de ciência de dados que eu comentei, a gente queria fazer essa análise preditiva, o quanto ele vai gastar, o quanto que isso vai custar, a gente está fazendo análise de custo também, que eu não trouxe para vocês, que eu não consegui finalizar, porque eles encerraram o meu contrato lá, e agora eu acho que eu vou para outro cliente. Então, a gente fez um trabalho muito legal, né? E o ruim é que as empresas, a gente começa um trabalho legal, e eu como consultora, eles têm um período de contratos, e aí acaba, a gente quer fazer mais e não pode seguir. Aí eu falei, que triste, né? Por questões burocráticas, às vezes a gente não consegue seguir. Mas graças a Deus lá a gente deixou tudo automatizado, encaminhado, documentado e governado. E foi um trabalho fantástico, né? Eu até ganhei uma cartinha de recomendação na saída. E foi muito legal, assim, a minha saída, assim, né? O pessoal até ficou emocionado e tal, né? A minha área sentiu bastante, mas acho que é isso. Daqui a pouco eu estou em outro cliente, a gente pula de galho em galho e aprende coisa nova, né? Então, acho que é isso. Acho que eu consegui, Marisa, falar um pouquinho, né? E se alguém Foi tiver mais alguma dúvida. maravilhoso. Aliás, vamos marcar mais para falar de selos, né, para falar de, enfim, de uma série de questões. Eu te agradeço demais. Acho que foi super válido. Deixa eu abrir minha câmera, gente. Eu estou falando com a câmera fechada. Ô, Laia, pronto. Olha, Foi a melhor, Luciana né? falou, ó, a Luciana falou que gerou vários insights nela ali. Olha, isso que é legal. Eu até falei para a Marisa, né? Eu quero trazer assim, tipo, compartilhar o conhecimento mesmo, né? Tipo, do que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer, mesmo sem nada. Porque viraram, o desafio para mim foi, quando eu cheguei lá, faça a qualidade acontecer. Tá, e qual a ferramenta? Não temos. Tem dinheiro? Não. Faz alguma coisa. Eu falei, meu Deus. Então, muitos lugares é isso, tá? E eu até não apresentei, mas eu tinha deixado dois slides em off, tá? Que ele tem correlação, Marisa, com as ferramentas de qualidade e de observabilidade também, tá? Pode Mas eu não mostrar tive. se você quiser. Não tem É, problema nenhum. eu, é, eu deixei algumas ferramentas ali, ó, de qualidade eu trouxe para falar da informática, né? Dataplex, que ele é nato do Google, que eu acho ele sensacional, ele evolui muito do último ano, e Great Expectation, que está tendo bastante visibilidade no mercado para qualidade, tá? Uhum. E para observabilidade, uma ferramenta muito nova no mercado hoje, eu acho que vocês já ouviram falar, se não, é o Datadog, tá? E uma outra que eu não conheço muito, que é New Relic. O Datadog eu já vi funcionar de observabilidade, é muito legal. Só que esse trabalho que a gente fez, eles não estavam olhando lá o pessoal do Datadog, eles estavam olhando outras coisas. Na empresa, nessa última empresa que eu trabalhei, eles estavam usando o Datadog e eu tive a oportunidade de olhar, então eu achei muito legal.
E tem essa Dynatrack, que o pessoal comenta também, que é bem famosinha. Eu vou mandar duas fotinhas aqui no. Aliás, eu vou compartilhar a tela, até para que a gente fique gravado na ligação, né? Uhum. Ali a fotinha das ferramentas. Deixa eu tentar clicar aqui em compartilhar rapidinho. Acho que vai dar. Ó, pessoal. Então, as ferramentas é essa aqui, ó, da informática Dataplex de Great Expectation. A Dataplex ela é exclusiva da Google. Quem está com GCP pode avançar nela. Nesse último ano ela teve bastante avanço bom. O Rodrigo, que trabalha comigo, Peralva, ele também está trabalhando muito nela, muito nota 10. A informática eu já vi funcionando também. A Great Expectation não, eu só li e estudei sobre ela, tá? Para observabilidade, essa Datadog está muito forte no mercado, tá, pessoal? E essas duas aqui, elas não são tão fortes, mas são legais também, tá? Mas a Datadog é o foco hoje da observabilidade, porque ela faz várias outras coisinhas ali dentro também, tá? Então, basicamente, é isso, tá? E eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem saber mais coisas, eu sempre procuro trazer insights é, práticos, assim, sabe? Tipo, como você fala assim, eu sou governante, eu falo assim, mas como que eu faço para governança para o pessoal ficar incomodado, assim, sabe? Tipo, fazer a coisa incomodar, doer, sabe? Porque a gente passa tanto assim nas empresas e o pessoal, tipo, não dá muito trabalho, chegou a governança, né? Nossa senhora. E, tipo, sabe? Documentação. Sabe? Tipo, já tem uma, como é que diz? Um pouco de, sabe? Um pouco de receio dos governantes chegando nos lugares, né? Então, hoje eu vejo muito isso. Como que a gente pode estar desenvolvendo coisas ali, infelizmente, Nossa. um pouco mais técnicas, mas que possam contribuir para a governança, para a qualidade, dar força para esse cenário tão importante, né? E eu fico muito feliz aí que o pessoal do chat, todo mundo, bastante gente falou ali, né? Ó, o Humberto falou parabéns pelo conteúdo, do nível da observabilidade de qualidade é bem complexo. Realmente, Humberto, é complexo, tá? É difícil você conseguir montar esse tipo de estrutura que eu mostrei para vocês, tá? Porque as Uhum. empresas elas são muito grandes e tem muitos dados, e às vezes é muito difícil você acessar esses dados ou conseguir patrocínio ou conseguir avançar. Então, assim, foi um trabalho bem, assim, foi um trabalho de 12 meses que deu certo, que a gente saiu com todos os resultados possíveis. Tem muito mais coisa, tá, gente? Tem selos, como eu falei, tem muito mais coisa que saiu aí, e fomos um time de 4 pessoas que depois ficamos em 3 no final. Então, acho que a gente fez bastante coisa, e ninguém era técnico, então a gente se desenvolveu e demos o nosso jeito, sabe? Vamos atrás do engenharia, me ajuda aqui, faz aqui, preciso de uma pessoa aqui, um engenheiro para fazer não sei o que lá. Então, acho que com o tempo aí a gente foi fazendo um golaço. Eu acho que essa iniciativa da observabilidade dá mais força para a governança, Eu né? vou pedir para quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha. A Shirley está aqui, agora que eu vi. Gente, tem um monte de pessoas maravilhosas aqui. Que bom que vocês estão aqui, Shirley, Arthur, a Bruna, a Cris, Ju. Boa noite. Nossa, Milton, que bom! Nossa, a Cris falou que gostaria de saber sobre selos. Cris, pelo menos a observabilidade matou um pouquinho da curiosidade na prática? Passou e eu já vou colocar em prática, tá? Faça isso, Muito faça bom. isso, faça isso, faça isso. E, meu, depois se quiser conversar, pode me chamar aí que a gente troca mais ideias. Tamo Ai, junto aí. Tô até ótimo. finalizando um projeto lá, já encerrou, eu tô disponível aí para tenho mais tempo para conversar agora. Uhul! Então, Ah, não Ótimo. por muito tempo. Você vai. É, a consultoria não quer largar o osso, eles falaram que querem que eu me manter, né? Que atualmente eu tô na Salter, né? Eles querem me manter porque tem outras 3 propostas aí que estão rolando. E uma, inclusive, porque é desse projeto que a gente ficou famoso, que outro cliente está sabendo, eles querem que a gente faça lá. Então é legal, assim, quando a gente está fazendo, sabe, Cris? E o pessoal vê. E, meu, pega tudo isso, vamos marcar depois algum horário, se alguém quiser participar para discutir mais sobre Ah, eu vou amar. observabilidade. Vamos sim. ótimo. Vamos. Vamos tirar uma foto? Nossa. Ai, a Shirley está com vinhozinho. Eu não tô com meu vinho hoje, Shirley. Não tô. Não tô. Meu vinhozinho. Vamos tirar? Bora! Pronto. Ah, peraí. Não. Algumas saíram com a mãozinha na cabeça. Vamos lá. Um, dois e pronto. Opa, peraí. Pronto, não, gente. Desculpa. Deu Opa, eu errado. tirei meu Vamos de óculos. novo? Vamos de novo. Peraí.
Agora sim. Agora foi. Pronto. Inclusive, eu quero dar os créditos aqui. Tem uma moça que está aqui que participou comigo, é a Kelly Rocha. Ela ajudou a construir a estrutura. Parabéns, viu, Kelly? Junto com o Rodrigo Pera, que saiu agora há pouco, Peralva, ele também estava aqui. A gente fez acontecer lá em 3 pessoas. E eu queria dar os créditos para eles, porque a gente fez em 3 toda a estrutura, viu, Kelly? Obrigada e gratidão por todo o apoio. Ela está aqui, ó, ela veio prestigiar. Obrigada, Ju. Que Mas bacana! Foi maravilhoso, Ju. E agora que a gente sabe que você está entre safra, a Tô gente. disponível, tô disponível. Quem Ó, quiser. então, vamos que vamos. Vamos fazer a coisa rodar. Sim, sim, tamo junto. Só trocar ideia, tô pronta para benchmark. Cris, pode conversar. Aliás, eu não vou dar muito benchmark porque eu não estou em nenhum case nesse momento, né? Mas eu posso falar várias coisas, vários cases que eu já participei, várias aplicabilidades mesmo ali. Tipo, principalmente em alerta, sabe? Eu tive uma experiência com o Lucas, que está aqui, da Nelway, que a gente fez muita questão de alertas, como que a gente define criticidade, sabe? Então, essa parte aí, sabe, que até o rapaz ali já hoje no chat falou sobre criticidade e eu participei bastante. Então, às vezes parece ser complexo que a gente quer. Ah, vamos achar o consumidor, tem que ter entrevista. Gente, vamos começar com o básico. Vamos fazer o melhor cenário e o pior cenário. No meio, a gente faz um outro tipo de criticidade e já sai com alguma coisa. E aí o pessoal vai perguntar por que a gente definiu. A gente definiu por esse motivo. Ah, beleza. Então tá. Então o que que eu preciso para melhorar? Me dê documento, me dê isso, me dê aquilo, me dê. Aí você vai melhorar na sua métrica. Caso contrário, você vai ficar lá embaixo, lá atrás. Então, às vezes, não precisa fazer algo tão complexo. Pode ser mais simples e que gere tração, né? Então, eu acho que é isso. eu posso fazer Fechado, uma então. pergunta? Eu posso fazer uma Deve. pergunta? Pode, Juline, Shirley. parabéns aí pela apresentação. Aqui dentro da agência, como a gente consome muito dado de fonte externa, para mais de 3.000 atributos que vem de fonte externa, só de, como é que eu vou dizer isso? Só de 4 fontes específicas, porque se eu for colocar os agentes setoriais, aí a gente perde a conta fácil. Eu senti, coloquei, a gente consome esses dados via integração, né? Integração e interoperabilidade, web service, e uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos desenvolvendo projetos de integração e interoperabilidade foi que entre você requerer o dado e você ter ele, há um longuíssimo caminho. A gente acha que é simples, mas não é nada simples. Pode dar um bocado de coisa errada. E aí, depois de já mais de 60 rotinas rodando e tudo, eu senti falta de observabilidade, né? De exatamente ter isso, ter a visão do que está acontecendo, já que são processos automáticos. Na sua fala, eu não consegui identificar se esses processos de carga e de atualização são automáticos ou se são manuais ou semi-automáticos, né? É, então, eu percebi a falta disso e a gente desenvolveu aqui também o que eu chamo de dashboard de monitoramento. Então, nós observamos, e aí, para isso, a gente tanto recorreu a código, como também a ferramenta que a gente já tinha aqui, que era o Zabbix, e estamos usando o Grafana como uma ferramenta para apresentar o dashboard. Aí eu te pergunto, o que foi que você usou para você coletar esses dados aí de atualização? Ah, faz tanto tempo que essa tabela não é atualizada, ou tanto tempo que ela não é usada. O que você usou para verificar isso? A gente conseguiu extrair dos sistemas, tá, informações, né, do próprio sistema, né, que são guardadas dos metadados técnicos, tá? Uhum, Que assim, a gente fala sobre construir, mas a parte dos sistemas geralmente guardam logs, tá? Então você uhum. pode, Shirley, solicitar acesso aos logs. É que ninguém te conta, mas a gente pode acessar os logs. Tá? Não, eu sei. Então, ninguém conta pra gente que a gente pode, né? Mas a gente pode acessar os logs para encher o saco do pessoal, entendeu? Faz a atualização aí, porque você não fez. Então, a gente acessou alguns logs, né, para poder fazer, né, essa questão. Aí você falou de origem, a externa. Nesse cliente, ele tem mais de 20 outras origens externas que faz parte do grupo dele. Então, o que Uhum. basicamente a gente fez? A gente exigiu que cada origem trouxesse a data de atualização de cada uma dos dados processados. Então, isso é uma boa prática de desenvolvimento.
né? Tem que ter data de criação, data de atualização do dado. Às vezes você constrói uma arquitetura por evento, né? Ou não, ou às vezes você faz por log dentro da arquitetura do evento, onde todas as operações são gravadas ou não. Isso depende de cada situação, tá? Então, a orientação que eu digo é sempre a gente guardar o log, né? E pegar esse log. Se você não tem acesso ao log dentro da sua casa, você exige que essa origem que está vendendo para você te entregue essa atualização. Olha, Hum. qual é a data de atualização? Qual a data de criação desse dado? E você faz dentro da nossa primeira camada de recepção, que é a landing zone, ou a role, ou o nome que cada empresa dá, guarda uma foto daquilo, um snapshot, que é a camada bruta, e deixa lá. Você não vai precisar usar nesse primeiro momento. Só que em algum momento da sua vida você vai usar esse dado para alguma coisa. Então, você pode fazer isso também. Você tem muitas outras iniciativas. Pode ficar guardado dentro da tabela, ou é o processo da tabela, ou é do quando a linha foi atualizada, entendeu? Às vezes, tem algumas boas práticas de desenvolvimento que falam chave primária, chave estrangeira, data de criação, né? Essas partes são importantes. Porque, em último caso, se a gente não consegue a atualização da tabela, do metadado técnico que está dentro dos sistemas, a gente pode acessar a tabela e pegar a data da última atualização que está gravada na tabela. Isso também pode representar alguma coisa Então para você tentar só essa visibilidade. você pediu e eles te deram na forma de um arquivo. Está aqui o log ou a coleção de logs do sistema X, está aqui a coleção de logs do sistema Y, alguma coisa assim. Na verdade, Não a gente fez um for no processo em Python. CSV. A gente fez um processo em Python que coletou essas informações ali com o Docker, e aí a gente, dentro do Cloud Run, a gente fez um processamento automático startando todos os dias às 3 horas da manhã. Então, todo dia tinha esse scanner, entendeu? O Entendi. Docker versus com Python, e aí ele fazia a gente usou Python. Então, ele acabou podendo ter mais flexibilidade. Com o Python, ele tem várias bibliotecas ali que você consegue explorar também. Então, a gente poderia quebrar em outras iniciativas, né? Tem outras coisas que a gente pode usar como metadado técnico de informações de observabilidade. Por exemplo, a Kelly está aqui. Ela sabe, a gente fez um trabalho de uma das origens que assim, olha que loucura. A governança é uma coisa muito louca, né? A gente virou para a pessoa e falou assim: o time técnico, né, virou lá. Tá, qual que é a regra de atualização? É D-1, beleza. É deletado dados da tabela? Não, não é. Tá bom, beleza. Aí a gente, como qualidade, né, fazendo um pouco da observabilidade, foi fazer um batimento entre o que a origem mandava e o que estava chegando dentro de casa. Adivinha, nós tínhamos muito mais dados do que a origem. Nós não estávamos fazendo processo de delete. Estava guardando Isso. muitos dados, entendeu? Cada vez Provavelmente, mais. provavelmente a origem alterava algum dado, mandava ele de novo e vocês gravavam como uma linha extra, quando na verdade vocês deviam de ter atualizado a outra linha que já estava lá. Exato. Mas olha Milagre a de sujeira, explicação. porque a disparidade era muito grande. Eu falei, meu, o cara que eu conversei, eu perguntei para ele onde está a documentação na minha cabeça. Tá, mas e amanhã se o fulano de tal quebrar a perna, morrer, mandado embora? E aí eu falei com a coordenadora falou assim: eu não posso mobilizar ele para fazer a documentação, é muito tempo. Eu falei, mas como assim? É muito tempo. Realmente vou ter que mobilizar uma pessoa, contratar uma pessoa nova só para fazer documentação. Eu falei, mas documentação faz parte do processo dele trabalhar, fazer, construir, entregar. Sabe? E aí foi Exato. muito difícil esse trabalho, né? E eu e a Kelly, a gente começou a olhar o comportamento da tabela ao longo do tempo para entender como que os números iam bater para fazer uma acurácia adequada, sabe? Então foi muito complexo. Acabou que a gente fez o monitoramento, os caras desistiram do projeto, vamos fazer uma gestão nova. Isso me deu uma dor de cabeça, eu falei até para Kelly, falei, Kelly, mantenha esse monitoramento aí. Porque a gente, como governança, vai ter que ir lá encher o saco. Se ele está fazendo uma nova ingestão, eu tenho que deletar o dado antigo, porque senão vai duplicando, triplicando, quadruplicando os dados dentro do ambiente. E é muito comum Exato. isso. Eu não sei como que é que mexe nessa ferramenta, como foi a gestão, então aí o novo desenvolvedor então eu vou fazer o novo. Eu não quero olhar para aquele antigo, eu não quero correr risco, porque eu não tenho documentação. Se a documentação existe, está obsoleta. Então, a gente tem muito problema, tá, Shirley? De ingestão, de aquisição entre origem e destino. Essa semana eu fiz uma discussão com um arquiteto de dados que está fazendo uma arquitetura por evento. E eu falei para ele, qual que vai ser o monitor para garantir que a arquitetura de evento está chegando em dia para a primeira camada ali, para a entrada de dados, ponto. Eu não pensei nisso. Falei, então temos que pensar. Porque como governança barra qualidade, se você não fizer isso, os impactos são esses.
Aí eu até falei para ele, olha, uma das iniciativas que a gente pode estar melhorando é forçar o data type na camada raw, que é muito comum todo mundo colocar o data type padrão lá de string. Ah, coloca string, depois a gente trata o dado em casa, né? Então, ó, essa é uma das iniciativas. Porém, isso tem efeitos colaterais, né? Travar a operação, os dados não chegar, tem efeitos colaterais, não atualização de dados, porque vai quebrar alguma carga na origem para mandar para o destino interno. Então, é muitas dores de cabeça, viu, Shirley, na entrada do dado. Eu Eu sei. entendo. Na verdade, as suas dores de cabeça aí é metade das minhas. Boa. Tem um bocado de questões realmente incluídas aí quando você tem fonte externa, ou mesmo interna, e o log. Mas eu entendi. É porque o que você fez é bem parecido com o que a gente faz aqui. A gente também foi codificar, né? Mas tem ferramenta que faz isso hoje. Eu já testei uma das que você mostrou aí, inclusive. A gente já deu uma testada. Mas, de toda forma, elas não, pelo menos essa que eu olhei, e que, ao contrário do que você falou, ela é a líder do mercado, se não me engano, não estou aqui para fazer propaganda de nada, então não vou nem repetir o nome. É, ela, mesmo assim, ela não responde todas as perguntas. É, Acaba que no final a gente precisa de fazer alguma coisa, porque elas não respondem todas as perguntas. Mas muito não. obrigada, parabéns, viu? Muito bacana a sua apresentação. Obrigada a vocês aí pela oportunidade de estarem aí essas 8h15 da noite, né? Véspera de feriado, né, Mari? Eu até falei pra Mari, tudo deu errado lá na minha casa, gente. Chuva aconteceu aí, eu tava indo tomar banho, eu tinha ido pra academia, né? Que eu falei, vou na academia mais cedo hoje. Aí eu tava toda lambeira, suada. Eu falei, gente, como é que eu vou tomar banho? Eu falei pra Mari, falei, vou tomar banho assim mesmo, gelado. E eu vou achar um lugar para fazer, porque eu não queria deixar na mão, né? Porque eu sou muito comprometida, eu me sinto incomodada, né? Para mim, missão dada é Muito missão cumprida. obrigada, viu? Foi para mim vários insights, e acho que para a galera toda, porque todo mundo já registrou aqui a admiração e a gratidão. Obrigada, viu? Vamos conversando, vamos colocar nos grupos, né, a sua disponibilidade, de repente até para fazer uma consultoria, quem sabe, né? Olha aí, ó, quem sabe, né? Vamos ver, vamos ver. Se alguém precisar de alguma conversa aí, estamos juntos aí, podem contar comigo. Muito obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Já já a gente volta com outro Data Talk com mais informação legal, né? Com alguém bem bacana para dividir com a gente não só as teorias, mas também as práticas, né? Os estudos de É. caso. Ah, não, as Gente, práticas são sensacionais. Obrigada, viu, Marisa, pelo convite. Eu um que beijo agradeço para por tudo aí. vocês. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente.